Olá pessoal, estamos de volta com o vlog, estamos de volta com o canal e com os debates nos comentários. Fazia muito tempo que eu não gravava e isso aconteceu por diversos fatores, em especial projetos pessoais, empresa, conclusão de curso, novo curso universitário, concurso público. Mas, enfim, agora eu me aquetei e tô a fim de voltar com os debates online. Esses debates que geravam muita discussão, em especial quando eu estava estudando para o mestrado, nos vídeos de filosofia. Agora não serão apenas vídeos de filosofia, mas vão se conter aí no espaço didático pedagógico, muitas vezes, porque eu sou professor e eu estudo isso. Hoje eu escolhi um tema que é de interesse de muita gente, que são as dicas de aprendizagem. Como fazer com que uma memória a curto prazo, que um pequeno estudo, se torne uma memória a longo prazo. Como fazer com que o seu cérebro se interesse pelo que você está aprendendo. Bom, gostaria de falar aqui que essas dicas não são apenas para quem está estudando para o Enem, não são apenas para quem está estudando para um concurso público, mas também para quem está querendo fazer uma graduação, um mestrado, doutorado, que precisa estudar um conteúdo pesado. Fazem muita diferença. A primeira dica que eu tenho para vocês, que é realmente muito legal, é diminua a velocidade. Você não precisa aprender 20 coisas ao mesmo tempo e fazer 20 exercícios e tentar estudar 20 conteúdos de um determinado tema. O que você precisa é parar com o que você está aprendendo, olhar para aquilo lá e encarar aquilo lá de fato. E até os miúdos daquilo lá para que você garanta o aprendizado. Não adianta você estudar 20 tópicos de bioquímica ou 20 tópicos de filosofia ou querer estudar filosofia moderna, média e antiga ao mesmo tempo, porque você vai ficar exausto. Seu cérebro vai entender que você está vendo um monte de informação e não está dando seriedade para nenhuma. Mas, poxa, eu estou estudando lá para o vestibular, são milhares de temas, eu estou estudando para o Enem, são milhares de temas. Calma. Em especial, existe um cronograma de aprendizagem. Você aprende o básico. Se você sabe bem o fundamento, necessariamente você vai conseguir evoluir mais rápido e passar para conteúdos mais complexos. Existe uma regrinha aí que é, se eu sei bem os fundamentos de matemática, a tabuada, os exercícios básicos, quando eu passo para resolver equações de conjuntos, eu não vou ter uma grande dificuldade, é apenas a dificuldade do raciocínio lógico. Com o aprendizado do raciocínio lógico, que são aqueles probleminhas de conjunto, quando eu passo para questões lá de equação, que são questões problemas mais complexas, com cálculos mais complexos, eu tenho uma boa base, eu sei resolver problemas lógicos, consequentemente é um pequeno aprendizado que eu tenho que fazer, que é o cálculo ali das equações. A mesma coisa para redação. Eu sou professor de redação, inclusive estou dando um curso de redação recentemente, de curto período, 2 meses, e muita gente fala, poxa, como é que você aprende redação? Existe um sistema? Existe. Você primeiro aprende a fazer um parágrafo, aprende as técnicas de estilística, depois você entende o formato da redação, seja para o seu concurso público, seja para o Enem. Depois disso, fazendo redações, você começa a realmente trabalhar a estilística na redação como um todo. E isso paralelo ao aprendizado de conteúdos e debates lá da redação. A segunda dica é, faça exercícios. O seu cérebro precisa entender que o que você está vendo é importante. E se você apenas olha e apenas lê, se você não para e raciocina, se você não desafia o seu cérebro, você não aprende. Então, estou estudando história, estou estudando Idade Antiga. Beleza. Estudei os gregos por uma perspectiva. Estudei um tipo de exercício, fiz uma questão, vou para outro tipo de questão. Vou para verdadeiro ou falso, vou para quizzes, vou para questões discursivas. Se exercitar em todas as possibilidades. Fazer com que o seu cérebro diga, poxa, isso é importante. E daí você leva a mesma discussão para quem está fazendo uma tese. Não adianta você só ler os textos e sublinhar. Leia os textos, faça resumo, discuta com seus colegas, isso é muito importante. Fora isso, minha terceira dica, use o seu caderno. Ele não está ali só para você ficar desenhando ou só para você ficar tomando anotações ao léu. Faça anotações e pense que você vai ler isso daí mais tarde. E leia. O processo de você
ver, ouvir e praticar é excelente. Se você puder adicionar um registro que a qualquer momento você possa pegar, sabe, coloque dicas, facilite a informação, transforme o complexo no fácil. São várias ferramentas e utilidades de fazer anotações. Faça isso e você vai ter uma grande evolução. Com isso, com as anotações, o que eu considero assim uma das dicas mais importantes é não subestime sua dúvida. Se você tem uma dúvida, esclareça ela. Significa que o seu cérebro parou e disse, poxa, isso é interessante. Vai lá e resolva essa dúvida, o seu cérebro vai fixar. Ter dúvidas é tão positivo para gerar memórias a longo prazo, mas só funciona se você tiver a dúvida e você resolver. Quer ver uma coisa? Você teve uma dúvida em determinada disciplina. Quando esse problema aparece, imediatamente você lembra, poxa, eu vi isso daí e não tirei minha dúvida. Significa o quê? Significa que se você tivesse tirado sua dúvida, a probabilidade de você estar vendo aquilo ali, reconhecendo o problema, era muito maior. Outra coisa é, fale em voz alta. Se permita ouvir. Quando você está estudando, o ato de falar em voz alta, o ato de explorar mais sentidos na aprendizagem, é um caminho grande para você conseguir fixar o que você está vendo. Pense que nós temos aí 5 sentidos. Se você puder ver, ouvir, experimentar, tocar, falar sobre, respirar e provocar as mais diversas sensações e memórias para o seu corpo, maior a possibilidade de registrar um determinado conteúdo, de registrar um conhecimento. E seguindo aí com o fale em voz alta, a outra dica que eu dou é fofoque. Fale sobre o tema. Se você consegue convencer a sua mãe, a sua namorada, a sua mulher, o seu melhor amigo, de o que você está estudando é interessante, se você consegue debater aquele tema com ele, explicar para ele o que acontece, você está fazendo com que uma pessoa que não tem o menor interesse no que você está fazendo, muitas vezes é isso, queira ouvir sobre o tema, você não está só registrando e passando uma informação para eles, como você está relembrando tudo o que você estudou e colocando em uma ordem, ordenando por importância aquele conteúdo. Existem realmente estudos, eu vou colocar aí na descrição, de que a fofoca é a maior arma de memorização. Então é uma coisa interessante, né? Quando o aluno está debatendo o que o professor ensinou em sala de aula, ou mesmo falando mal do professor, ele está registrando memórias para captar e para usar aquilo ali mais tarde. Ele está garantindo com mais chances de transformar aquela memória de curto prazo que ele esqueceria logo adiante em uma memória de longo prazo que ele consiga recuperar mais tarde. Outra dica que eu tenho, que foge um pouco desses esquemas, mas também é comprovada cientificamente, é beba muita água. A curva de aprendizado de um aluno está aí em torno dos 30 minutos. E existem estudos que provam que quem fica bebendo água seguidamente, isso porque você se desidrata. O momento que você está sentindo sede, significa que você já está muito desidratado. Então, se o aluno bebe água constantemente, de meia em meia hora, 20 minutos, ele não se permite sentir sede, ele está hidratado, o corpo dele não perde tempo com outras informações. Beba muita água, esteja hidratado, se alimente bem, faça exercícios físicos, se mantenha saudável. E, o que é mais importante, bate lá com a primeira dica, não se sobrecarregue. Não adianta você fazer 20 coisas, não adianta ter uma agenda explosiva. Até vou fazer um outro vídeo sobre a agenda, eu tenho umas ideias legais para debater com vocês. Agora, gente, uma agenda mais enxuta. Mesmo que você faça 1000 coisas, coloque lá na sua agenda o que é prioritário. Defina o que é prioritário e defina o que é complementar. Faça o que é prioritário primeiro. Isso é, em geral, super importante. Se você conseguir cumprir o que você colocou como prioridade no dia, sobre os seus estudos e sobre outras coisas também, então você define, esse dia eu vou
fazer o primeiro, vou coletar citações ou ler conteúdos e determinar o que é importante para a minha tese. Vou fazer o fichamento de um determinado livro. Ou vou estudar um determinado tópico, ou vou fechar uma lista de exercícios. Naquele dia, e fecha, você se satisfaz, o seu corpo se satisfaz e você garante esse aprendizado. Por fim, e não menos importante, a minha grande dica é: procure novas formas de aprender, gere novas ferramentas. Entendam que aprendizado não é só o estudo ali do dia a dia, não é só pegar o livro, fazer exercício e ir para a aula. Existem novas ferramentas para estudar, existem sites de quizzes, existem podcasts muito interessantes. Tem um podcast que é o Jovem Nerd, que muitas vezes é palhaçada, mas eles debatem temas históricos também, vale a pena conhecer. Existem tirinhas, livros com imagens que são muito interessantes, HQs. Se vocês lerem uma Mafalda, um H, é conhecimento puro e gera muito. Então não subestime as ferramentas de aprendizagem. Procurem novas ferramentas. Bom, gente, é isso daí. Estou feliz em estar de volta. Por favor, comentem, por favor, debatam. E espero conseguir fazer mais vídeos para vocês. Até!